Olá, como está você? Está tudo bem? Está tudo em paz? Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas muito bem-vindos, todas as pessoas, todos os espíritos, encarnados ou não, todos aqueles que buscam cuidar da sua evolução. Estamos aqui com você hoje, nessa live, para que nós possamos trocar ideias sobre um assunto muito importante, que no momento atual, é o momento dele, né? É o momento para analisar e ponderar. Ou trazer algumas reflexões sobre um tema que não é um tema, digamos, muito fácil de lidar, da maioria das pessoas estarem envolvidas com esse tema. No entanto, de logo eu quero deixar bem claro, a nossa intenção aqui não é criticar ninguém, nem dizer que está certo ou está errado. Nós apenas queremos mostrar algumas coisas que, às vezes, talvez você que está assistindo agora, que vai assistir, ou que vai encaminhar para alguém esse vídeo, não tenha parado para pensar sobre a seriedade desse tema que nós vamos tratar. Porque corre nosso, e dada aquela coisa de a gente ir acompanhando o que os outros fazem, a multidão faz, termina a gente se envolvendo em determinadas situações que não deveria nem precisaria fazer, tá bom? No entanto, nós queremos, acima de tudo, agradecer a sua presença aqui, participando conosco. O tema de hoje é um tema, como eu falei bem claro, é um tema que não é fácil de lidar, porque muitas pessoas estão envolvidas com ele, mas é sempre bom a gente, enquanto ser humano, enquanto espírito em evolução, ser ainda imperfeito, caminhando com Jesus para a evolução maior, para o espírito puro, todos nós, eu, você, todos nós. Lembremos que Jesus disse, todos nós, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não é palavra minha, é palavra de Jesus. Então, queremos contar com você nessa reflexão, sou apenas um facilitador de reflexão, não vim ensinar nada a ninguém, vim trazer ideias para a gente pensar. O que é que eu penso sobre o tema que eu vou trazer? Não acolha nem rejeite. Examine. Se fizer sentido para você, pare para refletir. Se não, pode deixar passar. Não há nenhum problema. Apenas eu quero que você aproveite essa oportunidade dessa live para refletir um pouco sobre esse tema. Lembrando sempre, a nossa colocação é uma colocação de um aprendiz de Jesus. Tá bom? Então, o tema que nós vamos trazer hoje, que você vai ver agora, é interessante para a gente analisar, é o tema Uma Visão Espiritual do Carnaval. Uma visão espiritual do Carnaval. Você já parou para pensar nisso? Já parou para examinar o Carnaval não apenas pelo esse ângulo comercial, dito, entre aspas, cultural, né, que as pessoas acompanham? Já parou para analisar o que é que realmente o Carnaval, o que é que ele diz para a gente, o que é que o Carnaval representa para a gente? Então, eu quero que você fique conosco, analisando, ponderando. Lembrando sempre que nós vamos falar não dessa reunião que as pessoas fazem entre si, família, amigos, para se divertir, com todo respeito ao corpo, não. O que há por trás de tudo isso. Ou seja, pessoas se encontram realmente para curtir, para confraternizar, e é fundamental que nesse período desse feriadão nós possamos aproveitar o convívio com as pessoas, com os amigos. No entanto, devemos lembrar que existe por trás toda uma questão espiritual, né, desses espíritos irmãos nossos, tão inferiores quanto eu, né, que estou também como aprendiz, que buscam se preparar muitos meses antes para poder no carnaval fazer a sua atuação. Espíritos, tá, se preparam muito para atuar no carnaval, para buscar, usar as palavras, entre aspas, suas vítimas. Fiquemos atentos a isso. Então, nós queremos convidar você, inicialmente, para trazer uma reflexão do que seria isso, né? Como nós podemos, então, pensar sobre isso? Como nós podemos avaliar? Primeiro, eu quero trazer para você todo um contexto, tá? Um contexto importantíssimo do que é esse carnaval, né? Primeiro, antes de tudo, eu quero trazer para você essa mensagem para a gente examinar junto aqui. Olha só, para eu poder conversar com você, é importante que eu pare para examinar que eu estou num contexto, né? É muito importante isso. Um contexto todo ele que me inclui, tá bom? Que me inclui e que precisa, acima de tudo, tá? Digamos assim, tratar, né, de examinar o carnaval não isoladamente, mas dentro desse contexto. Por exemplo, eu, enquanto espírito imortal, tá? Sou um ser criado por Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é, olha só, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com o princípio espiritual, que é o espírito, o princípio, elemento inteligente, o princípio inteligente, juntamente com a matéria, criou tudo e a todos.
através das suas leis estabelecidas, que são leis eternas, imutáveis, soberanas e justas. Trouxe para nós uma proposta. A nossa meta é a felicidade plena. Felicidade plena que equivale à perfeição. Como é que eu vou alcançar essa felicidade plena, essa perfeição? Buscando desenvolver o melhor do sentimento, que é o amor, e o conhecimento em todas as áreas que eu atuar, com humildade para o bem. Toda vez que eu uso um conhecimento com humildade para o bem, é sabedoria. Se não, é só conhecimento. Então, esse acesso, esse desenvolvimento do amor e da sabedoria em mim, é o reino de Deus, é o reino dos céus. São expressões semelhantes. É nesse momento em que eu vou estar efetivamente cumprindo as leis de Deus, as leis divinas. Para isso, eu tenho um mestre que me orienta, que é Jesus. Jesus é o mestre dos mestres, é o guia e modelo da humanidade. É com quem eu preciso me balizar para saber se a minha conduta, se eu estou seguindo o roteiro da vida eterna, que é o Evangelho. Estou ou não estou seguindo o roteiro da vida eterna, que é o Evangelho? Como é que eu estou me comportando na vida atualmente? Como é que eu estou vivenciando? O que é que eu estou fazendo de mim? No meu dia a dia, eu me acordo, já pego o celular para olhar o WhatsApp, Instagram e tal, e outras plataformas, redes sociais, ou eu já paro de imediato, ainda de olhos fechados, agradeço a Deus por mais um dia, faço uma conexão com Ele e penso como faço hoje para cumprir o meu dever, seja profissional, familiar, seja da vizinhança, como é que eu faço para fazer o meu melhor? Como é que eu faço para me fazer feliz e fazer o outro feliz? Essa é a proposta da felicidade plena. Eu sou feliz na medida em que eu construo a felicidade para mim e para os outros. Toda a felicidade construída só para mim, inclusive às vezes em detrimento da felicidade do outro, isso é egoísmo. E o egoísmo não é amparado pelas leis de Deus. Jesus veio para cá, compartilhou tudo, fez questão de simbolicamente compartilhar o pão, para que a gente pensasse nisso, dividir tudo, compartilhar tudo, porque quando todo mundo está junto, todo mundo é mais forte. Fiquemos atentos a isso. Então, diante disso, de um Deus todo-poderoso, inteligência suprema, causa para todas as coisas, de um modelo e guia da humanidade que é Jesus, que veio dedicar toda a sua vida para nós, fazer o seu melhor para nós. Diante de tudo isso, sabendo que existe um roteiro da vida eterna, o Evangelho é um roteiro da vida eterna, a vida do Espírito puro. Quando nós alcançarmos o Espírito puro, seguindo esse roteiro, nós estaremos vivendo a vida eterna. Atualmente, numa visão espiritual, na visão espírita, nós não estamos na vida eterna. Estamos na vida imortal, porque a vida não acaba. O que cessa é o corpo. Mas aí nós teremos acesso aos novos corpos, como está bem dito com Jesus, com o seu diálogo com Nicodemos, quando ele diz que ninguém poderá acessar o reino de Deus se não nascer de novo. Porque é como um aluno que entra numa série, né, na primeira série, e vai passando até terminar o ensino completo, o ensino médio. Ou um estudante que está na faculdade e faz o primeiro período até chegar ao final do 10º período, por exemplo. Se formou. Agora é espírito puro. A partir daí, vem a pós-graduação, que é servir a Deus plenamente, como Jesus serve, para se tornar um Cristo um dia. A proposta é se tornar um Cristo. É o pós-doctor, é o Cristo. É aquele ser que cria planeta, como Jesus criou com Deus. Está no livro A Caminho da Luz, com o Emmanuel Chico Xavier. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, sabendo que existem leis divinas, lei de amor, lei de progresso, lei de sociedade, todas as leis de Deus que são perfeitas. Sabendo que a minha meta é a felicidade plena e a perfeição. Desenvolver em mim o amor primeiro o amor por Deus, o amor por mim e o amor pelo próximo. Desenvolver o conhecimento, brilhar a luz, como disse Jesus, para poder acessar o reino de Deus. Aí eu pergunto a você agora, essa é a pergunta que vai chegar para nós. Você para lembrar disso no dia a dia? Lembrar de que você e eu, nós somos espíritos imortais. Dá para parar para pensar nisso? Somos espíritos imortais. Somos seres de luz com um corpo espiritual, que está aqui, o corpo espiritual, a centelha de luz com o corpo espiritual e, às vezes, encarnado, então com o corpo material, para quê? Para desenvolver o amor e a sabedoria em direção a Deus. Por isso que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é o modelo de guia da humanidade. Então, diante de tudo isso, eu preciso todo dia me lembrar que eu sou um espírito imortal. Agora, aí eu faço a seguinte pergunta a você. Diante disso, nesse contexto que nós acabamos de perceber juntos, nós dois, como falar, como entender o carnaval? O carnaval, que numa tradução, a carne nada vale. Ou seja, que menospreza a existência.
que não está preocupado com o outro, nem consigo mesmo, está preocupado só em prazeres efêmeros, paixões inferiores. A grande maioria das pessoas vão para o carnaval, nem sabe o que está acontecendo por trás do carnaval. Não tem uma visão espiritual do carnaval. É o que nós vamos trazer hoje, mostrando para você, para exame seu, para exame meu. Né? Não precisa concordar ou discordar, mas apenas examine para verificar que não é apenas musical, cultural. O carnaval tem uma visão espiritual e uma visão que nós vamos trazer aqui para você. Então, meus irmãos, há sim quem tente justificar o carnaval. Há aqueles que dizem, né, que existe uma necessidade disso. Mas antes de falar disso, eu queria trazer para você como é visto o carnaval desde a época da Idade Média. Olha, na Idade Média já era conhecido o carnaval como uma festa dos loucos. Imagine, chamado na Idade Média de festa dos loucos, onde tudo era permitido. Tudo. Os costumes cristãos eram substituídos pelos costumes pagãos. Não havia constrangimento de nada, podia fazer tudo. A gente fala na Idade Média, já era chamado festa dos loucos. E é hoje, no que nós vemos hoje no dia a dia. Como é que pode ser chamado? E aí, a gente precisa ficar atento a isso. Há quem tente justificar, há sim. Há aqueles que dizem, né? E aí tem uma visão, uma tentativa justificativa do evento, dizendo que existe necessidade de se descarregarem as tensões, os decalques. Né? Isso quem diz são os estudiosos de comportamento e da psique. Obviamente, estudiosos numa visão materialista, esquecendo que existe um elemento espiritual que somos nós, espíritos imortais, que vai além da matéria. Ah, você pode e eu pensar materialisticamente? Pode. Pode ter visão espiritual, só aquela visão pobre. A visão espiritual, material é aqui. Você fecha os olhos e fica só aquilo ali. Aquela visão. Quando você afasta um pouco e vê que tudo, existe muito mais coisas além disso, aí você começa a perceber que não é só análise de comportamento do corpo físico, mas é o espírito imortal que, atuando na sua mente, na sua casa mental, atua através do cérebro, que é um instrumento de atuação, digamos assim, é um órgão criado por Deus para que o espírito imortal pudesse atuar no seu corpo físico. É a conexão com o corpo físico, assim como é o coração, o movimento do sangue também representando o sentimento, a centralidade da consciência. Aí, alguns estudiosos dizem isso. Não, precisa, durante o ano todo, preocupado, reprimindo, tem que liberar. Né? E aí vem a visão, como diz o doutor Bezerra de Menezes, né? Traz para nós a visão interessante para examinar. Ele diz que, na verdade, a verdadeira razão do carnaval, e isso é importante destacar, é porque expressiva faixa de humanidade terrena, ou seja, os que vivem na Terra, ainda está transitando entre os limites do instinto e os próximos da razão, ou seja, o começo da razão. Essas pessoas mais sequiosas, buscando muito mais sensações do que emoções superiores, é natural que se permitam nesses dias os excessos que reprimem todo ano, só que estão sintonizadas com entidades que são afins. Olha só, entidades não afins são entidades espirituais, espíritos que têm o mesmo gosto, a mesma paixão. Porque a morte é só do corpo, o espírito continua vivendo. E não há salto na natureza. Então, se você ou eu desencarnar com um vício, por exemplo, da bebida, do álcool, não vai curar o que desencarnou, ou que pediu perdão para curar. Não, é assim. Pedir perdão é um passo para que a gente, através de arrependimento, tenha a oportunidade dada por Deus para que a gente mude de postura, comece a fazer diferente. Mas não quer dizer que mudou agora, deixou de beber. Não. Vai para o mundo espiritual com vício. E como é que vai fazer para manter esse vício se o corpo físico não está mais ali para pegar a bebida alcoólica, por exemplo? O que vai acontecer? Vai influenciar a mente daqueles que bebem ou querem beber. E aí o espírito vai querer beber por aquele que bebe. Isso é muito importante ficar atento a isso. Tem, inclusive, um slide aqui que eu gosto de colocar, vou antecipar para você, vou antecipar, tá? Está mais na frente, mas vou antecipar. Que mostra isso aqui, ó. O espírito, tá? Um vídeo que tem no YouTube, se não me engano, o nome dele é Sozinho. Ele pensa que está bebendo sozinho, mas todo vício é compartilhado também com os encarnados. Esse espírito que está aqui, que você está vendo, esse espírito aqui, o que é que ele faz? Esse espírito influencia esse rapaz que chega em casa e passa a beber porque ele quer beber. Então você vê aqui a conexão da mente a mente e aqui sentindo a sensação que o outro sente. Ou seja, bebendo porque o outro está bebendo.
Ou seja, o encarnado está bebendo porque o espírito também quer beber. Ah, mas a culpa é do espírito? Não, porque o encarnado quis beber. Se a pessoa não quiser beber, não vai beber a poça. O espírito não tem essa força, não tem esse poder. Ele pode influenciar mentalmente de acordo com o meu sentimento, com as minhas sensações, com a minha vontade. Se eu tenho vontade de beber, o outro também quer beber, juntou a vontade de beber dos dois e aumenta potencialmente a vontade de beber e os dois vão tomar álcool mesmo. Né? E nós sabemos que não faz bem nenhum à saúde de ninguém. Então é importante ficar atento para que a pessoa não fique pensando que isso é coisa de todo mundo, tá? Que é coisa que, não, agora tá falando do espírito. Não, isso é real, é coisa real, é no dia a dia nosso. Nós somos influenciados o tempo todo. Influenciamos ou influenciar. Então, o que é que nós devemos ficar atentos? Costuma-se dizer por aí, no carnaval, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Na verdade, a frase certa deveria dizer, atrás do trio elétrico vai muito mais quem já morreu. Muito mais quem já morreu é que vai no trio elétrico. Então, fiquemos atentos, porque a multidão que acompanha esses eventos é imensamente maior. No livro que nós vamos colocar aqui agora, para você ver, para você pesquisar, inclusive, existe uma população invisível. Nesse livro, Das Fronteiras da Loucura, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Aldo Franco, ele mostra que a população invisível aos olhos humanos era acentuadamente maior do que a desencarnada. Essa população, esses espíritos que queriam beber, fumar, tomar droga, agir de forma, digamos assim, sem pudor qualquer, através, inclusive, da prática de sexo nas ruas, esses espíritos disputavam a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Ou seja, os espíritos, com seus desejos, com suas paixões inferiores, estimulando as sensibilidades, estimulando as libações alcoólicas, estimulando as pessoas a tomar droga, e através disso, usando o corpo físico daquele que está encarnado, sem nem ele perceber. Dando início, assim, a processos nefandos e demorados de obsessão. Pessoas que passam anos, às vezes até a encarnação toda, influenciado por espíritos assim, que nem tem noção que está influenciado. Não tem noção de que ele está obsidiado. Então, no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente às vezes não para perceber isso. E isso é importante ficar atento. Ficar atento para depois não estar dizendo, eu não sabia. Porque é assim, mas não, estou mostrando. Por isso que é uma visão espiritual do carnaval. O que está por trás do carnaval. Volto àquela imagem que a gente colocou agora há pouco para você ver. Costuma-se dizer que atrás do trio elétrico ela vai quem já morreu. Não é verdade. Ao contrário, atrás do trio elétrico vai muito mais quem já morreu. Aqueles que morreram, o corpo físico, e sobreviveram, porque a alma é imortal. Jesus provou isso, ressuscitando ao terceiro dia, para mostrar que a morte não existe enquanto definitividade, mas sim a morte do corpo apenas. E aí que acontece toda uma multidão de espíritos que vêm, que participam conosco, atuam na nossa vida. Fiquemos atentos a isso. É muito importante ficar atento para depois a pessoa estar dizendo, eu não sabia que era assim. E aí, com isso, a pessoa simplesmente vai achar, tá, que aconteceu aquilo do nada. Não é? Aconteceu aquilo do nada. E não é por aí. Não é por aí. As pessoas precisam ficar atentas. Deu para mim aqui no slide, segura a peteca aí, que a gente vai continuar colocando aqui o slide, viu? Para que você acompanhe comigo. Nós podemos acompanhar, tá? Esse compartilhamento da tela. Nós vamos aqui, colocar aqui para você, para a gente ver. Você vê como a tentativa de influenciação, né, de modificação do que está sendo feito, porque normal, não tem nada demais. A gente pensa que não comparece, não atua, não mexe na vida, não mexe, sim. Tá vendo? Então, fiquemos atentos. Fiquemos atentos, claro, de repente pode ser só um erro meu, é o chamado DDU, o defeito do usuário, mas também pode e deve acontecer muitas vezes, como acontece, às vezes nós sabemos que existem os espíritos que estão influenciando para que a gente não faça esse tipo de abordagem, para que as pessoas continuem iludidas, para que as pessoas continuem adormecidas durante esse evento que é de nada, não tem nada de bom. Eu vou deixar claro isso, não tem nada de bom para a humanidade, nada.
Depois eu vou mostrar para você 7 motivos para você não gostar do carnaval. E não é motivo espiritual só não, viu? Motivo real, concreto, do dia a dia. E você pode até, inclusive, contestar, se você quiser, porque eu não sou o dono da verdade. Estou apenas aqui fazendo uma live, tá? Para que você possa examinar um pouco sobre essa temática. Então, o que acontece? Nós vamos para esse momento de influenciação, essa imagem que eu já mostrei a você, onde todo vício é compartilhado, toda hora influenciado. E aí a pergunta que se faz é, o que acontece no carnaval? Pesquisa feita por um grupo de psicólogos que analisou o carnaval. Uma matéria que foi publicada há algum tempo no Correio Brasiliense mostra que de 10 casais que caem juntos na folia, 7, em regra, na via de regra, terminam a noite brigados. Desses mesmos 10, 3 transformam durante após o carnaval, às vezes até durante o carnaval, transforma-se 3 em adultério. 3 casais se permitem um deles em adultério. E desses 10 pessoas que foram, pelo menos 7, se submetem a coisas que ela não faria normalmente. Ela não faria no dia a dia, como tomar excesso de álcool e drogas. E por que isso acontece? Porque se permitiu influenciar. Se permitiu influenciar. Então, o carnaval, costumo dizer, me permita a colocação, com respeito a quem gosta dele, mas eu digo a minha opinião, carnaval é uma festa que não presta. Vou repetir, viu? Carnaval é uma festa que não presta. Respeitando a opinião de quem pensa diferente. Então, não tem nada de bom. Não confundamos o contato que as pessoas têm uns com os outros, na sua casa, nas reuniões que fazem em família, em praia, nada demais. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando da permissividade, da mentalidade que vive, que permeia o carnaval, da permissividade, da liberdade acessível, do tudo pode. Esse tudo pode que termina criando situações indevidas na vida das pessoas. E, às vezes, as pessoas não param para perceber que tem consequência. Consequências graves. E eu vou mostrar agora para você algo que, às vezes, a pessoa esquece de se situar, mas que o apóstolo Paulo, né, já trouxe aqui, deixa eu ver aqui para você, é muito importante essa visão do apóstolo Paulo. Vou antecipar um slide aqui, que ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixei dominar por nenhuma. Está em Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 12, para você examinar. Para quem quiser examinar. Para ficar atento a isso. Então, como nós estávamos falando, existem 7 motivos, pelo menos, para você deixar de gostar do carnaval. O primeiro são as mortes na estrada. Existem recordes de mortes na estrada por conta da mistura do álcool, drogas e direção. Aumenta-se de forma assustadora o turismo sexual. Crianças pobres são envolvidas no mundo da prostituição infantil por conta do carnaval. Muitas pessoas que têm dinheiro, mas não têm escrúpulo, sabe, cometem esse crime contra as crianças. Existe um terceiro motivo, que é o atentado violento ao pudor. Pessoas que fazem sexo a céu aberto. Quem não já viu? Quem já não teve essa... sentir envergonhado de ver as pessoas fazendo sexo bem? Porque estava drogado, estava bêbado ou bêbados? É muito sério. Um quarto motivo para você examinar é o desrespeito à figura da mulher. As mulheres passam a ser vistas como instrumento de prazer descartável, meros objetos sexuais. Estejam elas lúcidas ou desacordadas, muitas vezes são estupradas e agredidas. Basta ver o que é que o pessoal vê lá, que é como é que alguns locais fazem com que as mulheres se vistam, na exposição escandalosa dos corpos físicos, mulheres, inclusive, que andam no carnaval sem sutiã, mostrando os seios. Não é porque muitas vezes quer, não, porque é influenciada para isso. E as pessoas veem ela apenas como objeto de prazer. Existe um quinto motivo, que é a proliferação de doenças venéreas. Muitas pessoas não usam preservativo, não usam mesmo, então usam de forma correta, e contraem doença venérea e passam, às vezes, para os seus parceiros, que não tem nada a ver com isso. Ah, mas tem uma injustiça? Não, não existe injustiça. Há uma frase muito boa que diz assim: existe muita injustiça na Terra, mas não existe um injustiçado. A gente só passa o que precisa passar. Seja por uma expiação, um resgate de coisas que cometeu, seja por uma aprovação para vencer aquele desafio de saúde, aceitar, acolher a imperfeição do outro e ir além, porque o espírito imortal vai além de tudo. Ou mesmo
como missão para orientação das pessoas que estão envolvidas nessa situação. O sexto motivo para deixar de gostar do carnaval é a gravidez indesejada e o aborto. Muitas mulheres, a gente sabe, infelizmente, bêbadas por conta do álcool, do droga, têm relações sexuais com vários homens. E depois, no final do carnaval, diz, meu Deus, como é o pai? Né? Como não sabe quem é o pai, recorre ao aborto ilegal. E aí começa o quê? Todo um processo de culpa e muitas vezes de agressividade e adoecimento consigo mesmo. Mulheres, inclusive, que depois de fazer o aborto, que se suicidam por conta da situação em que se deu. E por último, certo motivo, a corrupção. Né? As pessoas aproveitam muito para, né, as pessoas inescrupulosas, desonestas, comumente, no carnaval aumenta a corrupção. Em diversas situações, seja através da distribuição dele devida, seja através desses pontos. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. No livro, Na Solteira da Loucura, há uma pergunta. Essa festa terá fim do dia? Bom, o que é que diz Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Franco? A festa é um vestígio da barbárie humana. Um vestígio da barbárie humana. Então, meus irmãos, como nós estamos falando, a pergunta é, essa festa terá fim um dia? Bom, no livro, nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, através de Valdo Franco, diz, essa festa é um vestígio, um detalhezinho, mas é um vestígio da barbárie, do primitivismo ainda reinante na humanidade. E que um dia terá fim? Sim. Quando? Quando a humanidade, perceber que a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real, a alegria real, podem substituir as paixões de prazer violento. E o ser humano vai despertar para a beleza, para a arte, sem agressão nem promiscuidade. Quando fizermos isso, estaremos, sim, seguindo, acompanhando momentos de transformação do planeta. É importante ficarmos atentos a isso, porque é através deste momento em que nós estaremos juntos fazendo o nosso melhor, fazendo a nossa participação para que nós possamos, com isso, nos tornarmos pessoas melhores. Agora, eu preciso fazer isso. Não é o outro. O outro é o outro. Cada um precisa fazer a sua parte. Através, tá, desse momento em que nós possamos trazer para nós esse momento de reflexão. Não estamos aqui para dizer que é certo ou errado, que pode ou não pode. Nós estamos aqui simplesmente trazendo para a reflexão o que é verdadeiramente o carnaval. Né? O que é que ele traz de bom para a humanidade. Verifiquemos isso. O que ele traz para nós. Há pessoas que acham que não, que tudo bem, pode ser assim, pode ser assim. Eu acredito que é só uma festa, que é alegria, que é tudo meu. Não, não. Olha, o Espírito emana através de Chico Xavier, na revista Reformador, de fevereiro de 37, já em 1987, ele dizia que nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que deve presidir a sua existência, pode fazer apologia dessa loucura, qual é a palavra dele? Loucura generalizada, que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Adormece. Existe hoje, as pessoas tratam com tanta natalidade que até nas escolas. Olha que absurdo, mas até nas escolas tem bloquinho, sabe? Ou seja, estão querendo naturalizar algo que não é natural. Algo cultural, de cultura, digamos, que não traz nenhum benefício para a coletividade. A nível espiritual, é um atraso o carnaval. E o espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, diz que o espírita, especificamente o espírita, todo cristão tem que estar atento a isso, mas o espírito especificamente, deve se afastar dessas festas lamentáveis que assinalam com a passagem do carnaval, onde tem excesso de gula, desregramento, manifestações espetaculares exteriores, as pessoas querem se destacar, a vaidade, sabe, acima de tudo. Então, o espiritismo
O que é que ele acha dessa festa que atualmente, entre aspas, é popular? Ele esclarece as consequências das atitudes, as obsessões, o desvio de caminho, pessoas que mudam toda a existência por conta de um carnaval, que trai, que enrola, que engana, que pratica desonestidade, que pratica coisas erradas e depois muda toda a sua vida, toda a sua trajetória. E depois para reclamar, meu Deus, o que houve? O que houve é que o Espiritismo mostra as consequências, mas ele não proíbe. Ele apenas deixa para nós escolhermos os caminhos. Mas para escolher esse caminho, nós vamos estar atentos, ter autoconhecimento, ficar atento às sugestões que nos chegam diariamente. O que é que acontece conosco diariamente? O que está sendo feito? O que está sendo feito por mim no meu dia a dia? Está me conduzindo para Deus? É o bem que eu estou fazendo? A minha evolução como está? Diariamente tem que ver. No período do carnaval, principalmente. Precisamos ficar atentos para não cairmos em tentação. Porque a tentação é grande. Temos a certeza disso. E muitas vezes, às vezes, nós esquecemos disso. De que através do autoconhecimento, nós podemos ficar percebendo sempre essa sugestão é boa ou ruim. O que eu estou querendo fazer? Eu posto ela em redes sociais para melhoria da minha imagem, ou eu postando em redes sociais, isso daí as pessoas vão perder o respeito por mim. Percebe? O que eu estou querendo fazer? É uma pergunta boa. O que eu estou querendo fazer é algo que vai fazer bem a mim, vai fazer bem ao outro, vai fazer bem a quem? Ou é algo que está apenas um prazer temporário, uma sensação temporária e que depois vem as consequências? É bom ficar atento a isso, para que mais tarde a pessoa não se lamente e diz, meu Deus, eu não sabia. Coloco mais uma vez aquela frase que disse aqui. Apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Está na carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Fiquemos atentos. Jesus havia dito já, vigiar e orar para não cair em tentação. Por isso que a humanidade precisa se educar. Que só a educação e outras bases, que trazendo uma ética verdadeira, da ética do bem, do respeito, uma moral que distingue o bem do mal. Acontecendo essas duas bases, a ética e a moral, acontecendo na coletividade, no organismo social, irá demonstrar que para ser feliz, para ficar alegre, para se recrear, não precisa se destruir, nem desintegrar sua vida, nem de ninguém. Fiquemos atentos a isso. A nossa meta maior é aquela que Jesus disse. Cuida de construir o reino do céu dentro de ti. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Vou repetir. Cuida de construir dentro de ti o reino dos céus. E tudo mais vos será acrescentado. Essa mensagem que nós estamos trazendo é para a reflexão, para deixarmos registrado aqui que a proposta nossa, que nós vimos para esse planeta, não é a proposta, deixa eu ligar o alarme aqui, permitam, que é o vivo assim mesmo. A proposta não é de lazer. A proposta é de se estar no planeta Terra, claro, alegria é importante, felicidade, paz, tranquilidade, divertimento, sim, mas não como meta. A nossa meta é evoluir. Evoluir para a pureza, evoluir para o amor verdadeiro, evoluir para o bem, evoluir para a paz verdadeira. Como Jesus disse, a paz eu vos dou, não a paz que o mundo dá. Não é a paz com ausência de conflito, de dificuldade, mas a paz construída através do bem que se faz, a si e às demais pessoas. Fiquemos atentos e lembremos que a nossa meta maior é buscar criar dentro de nós o reino de Deus. Aquela mensagem que nós colocamos no começo, eu vou repetir o slide para você não esquecer. Lá, quando dizem, atrás do dialeto não vai quem já morreu, lembre, vai muito mais quem já morreu. Espíritos que desencarnaram, que são viciados, que têm paixões inferiores, que buscarão aqueles que vão ao carnaval para influenciá-los para as suas paixões e suas melhoridades. Lembremos que estamos aqui para construir felicidade plena, perfeição. Desenvolver em nós o amor e a sabedoria. Acessar o reino de Deus.
cumprir as leis divinas, em especial a lei de amor. Seguir o roteiro da vida eterna, que é o Evangelho. Ouvir as orientações de Jesus. Essa é a nossa visão. Por isso que nós trouxemos para você hoje uma visão espiritual do Carnaval. Uma visão espiritual do Carnaval. Sem pretensão de querer ser o dono da verdade. Essa visão espiritual é para mostrar que muita gente ainda se ilude, achando que Carnaval é algo bom. E diz, bom Carnaval. Quando alguém diz para mim assim, bom Carnaval, eu digo, não diga bom Carnaval, que é algo contraditório. Se o Carnaval é uma festa que não presta, como desejar o que é bom e o que não presta? Você poder dizer que é bom Carnaval alguém que morreu no acidente, alguém que foi estuprado, alguém que comete turismo sexual em cima de crianças, isso é bom? Como é que eu posso dizer que é bom Carnaval? Diga assim, bom feriadão, aí eu agradeço. Bom feriadão, eu agradeço. Respeitando as opiniões contrárias, não sou o dono da verdade, trouxe apenas para a sua reflexão uma visão espiritual do Carnaval, deixando bem claro que a nossa meta maior é estarmos nós aqui, buscando acima de tudo. Quero acabar com o último slide, concluir com esse slide dizendo, estamos aqui para construir dentro de nós mesmos o reino de Deus, que é o desenvolvimento, o melhor do sentimento, que é o amor, que é desenvolver o conhecimento em qualquer área, com humildade e para o bem, que é a sabedoria. Fiquemos na paz, fiquemos na luz, fiquemos com Jesus. Até a próxima. Bom feriadão. Aproveite junto com a família e com os amigos. Seja feliz, tendo o amor e a sabedoria, o poder é três. Fique com Deus. Fui.